Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma aula de ciências. Na semana passada, vocês aprenderam o que significa classificar, ou seja, separar algo, separar por cor, por tamanho, por espécie. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a classificação dos seres vivos. Os seres vivos são divididos, separados em 5 grupos, que são chamados de reinos. Olha só, nós temos o grupo das bactérias, que é conhecido como reino Monera. O grupo dos protozoários, que é o reino protista. O grupo dos fungos, reino Fungi. O grupo dos vegetais, das plantas, que é o Plantae. E o grupo dos animais, que é conhecido como Animalia. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os 3 primeiros grandes grupos. Abram o livro de vocês na página 54 e acompanhem comigo. Bactérias. Seres microscópicos, formados por uma única célula. São tão pequenininhos que nós não conseguimos enxergar. Precisamos da ajuda de um microscópio. O meio ambiente está cheio deles. As suas mãos estão cheias, o celular, o computador, o livro, tudo possui bactérias, todo o meio ambiente, existem muitas. Mas existem bactérias que são muito boas e nós precisamos delas, são as bactérias parceiras do nosso organismo, como por exemplo as que vivem dentro do nosso intestino. Se tudo estiver funcionando direitinho, elas vão trabalhar, ajudar no processo da digestão e tudo vai cooperar para o bem do nosso organismo. Porém, existem outras que são muito perigosas. Elas podem causar doença nas plantas, nos animais e até mesmo em nós humanos. Que podem ser, que tipo de doenças são essas? Pode ser desde uma dor de barriga porque você tocou em um alimento com a mão contaminada, não lavou bem a fruta, então dá uma dor de barriga, uma disenteria, até doenças muito graves, como é o caso do tétano, da tuberculose, da cólera, da pneumonia e muitas outras que podem chegar a matar uma pessoa. O melhor jeito da gente prevenir é com a higiene das mãos, do local onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos mexendo, dos alimentos, lavar as verduras, as frutas. E beber água filtrada, água limpinha, água pura. E também existem vacinas que podem prevenir a contaminação por esses tipos de bactérias e são muito importantes. Vamos para o nosso próximo grande reino? Protozoários, conhecido como reino protista. Também são seres muito pequenininhos, formados também por uma única célula. Existem vários tipos de protozoários no meio ambiente. Geralmente eles vivem na água, em local molhado, úmido, ou vivem dentro dos animais. Isso mesmo, eles moram dentro do corpo de outros animais. Por exemplo, o inseto barbeiro, o caramujo e o mosquito. Esses protozoários vivem dentro desses animaizinhos e não causam nenhum problema. Ficam lá dentro do organismo deles, não faz mal a ninguém. O problema é quando o ser humano tem contato com esse animal contaminado. Aí sim pode causar sérias doenças. Eu coloquei o exemplo de algumas delas. A doença de Chagas é causada pelo inseto barbeiro, esse aí que está aparecendo, tá vendo esse besorrinho? Ele é meio achatadinho, geralmente ele vive dentro, ele gosta de morar em lugares como dentro da palha da cana de açúcar, do açaí, do pé de açaí, da planta, ele gosta de morar nesses lugarzinhos. E se o barbeiro estiver contaminado e a pessoa for lá, estiver trabalhando com aquela planta, com o açaí, e de repente for picado por ele, o protozoário que está morando dentro do barbeiro vai passar para o ser humano. Aí sim pode causar problemas. A picada do inseto passa a ter a doença e pode causar problemas sérios no coração. Outro protozoário é a leishmania, que causa a doença chamada leishmaniose.
Esse protozoário vive dentro de um mosquitinho, conhecido como mosquito palha, birigui. Esse mosquitinho pica, contaminado, pica uma pessoa e pode causar feridas na pele que são muito feias, dolorosas, precisa de tratamento para isso. A leishmaniose também é muito comum em cães. Vocês já repararam quando às vezes o animal está com aquelas feridas muito feias e fica cheio de mosquitinho ali em volta, posando? Isso pode ser um alerta para a doença, tem que ser tratado. Outro protozoário que vive dentro do bichinho, não faz mal ao bichinho, é o Trypanosoma Schistosoma mansoni, isso aí, que é o protozoário da esquistossomose, uma doença conhecida como barriga d'água, ou febre do caramujo. Ele vive dentro desse caramujinho aí de rio, tá vendo? E ele pode, quando a pessoa entra em contato com o caramujo, pisa ali no caramujo, ou tem contato com a pele, esse protozoário passa para a pessoa e pode causar sérias doenças, conhecidas como barriga d'água, que é uma doença que pode causar inchaço, o fígado da pessoa vai crescendo, doenças, infecções intestinais, e se não tratado a tempo, pode levar à morte. Esses exemplos são de protozoários que fazem mal à nossa saúde, que podem ser perigosos. Vamos ao próximo. O último reino que nós vamos estudar na aula de hoje é o reino fungi, o reino dos fungos. Esse reino a gente já consegue visualizar. É o mofo da parede, é aquele pão embolorado, sabe quando dá aquelas manchinhas meio verde, meio preta? A frieira que dá no pé, aquela coceirinha entre os dedos, micose na unha. Tudo isso são fungos. E também aqueles cogumelos que nós encontramos pela natureza. Atenção, vamos falar sobre os fungos. Existem fungos que são bons e podemos até comer, como por exemplo esses tipos de cogumelos, o shiitake, o champignon, o timéde. Tá vendo? Nós encontramos às vezes eles nos potinhos de conserva ou seco em supermercado. Tem gente que gosta, é muito gostoso, mas é só esse tipo que pode comer. Alguns outros são muito venenosos. É o exemplo desse cogumelo chamado orelha de pau. Você já deve ter visto ele por aí na natureza. Aqueles que nascem em madeira velha, que nascem nos cantos das paredes mofadas. Já repararam? Não pegue, não coloque na boca de jeito nenhum. É muito venenoso. É um tipo de fungo e a gente não deve ter contato. Outro tipo de fungo é os que causam as doenças da pele, como eu disse, a frieira, a micose na unha e até o chulé. Olha só que legal, para você não esquecer. Os fungos, no geral, eles gostam de lugares úmidos e quentinhos. Tá vendo por que nasce o chulé? Como é que vira um fungo ali? Porque às vezes a gente começa a suar lá o pé da gente, dentro da meia, dentro do sapato, fica lá molhadinho de suor e quentinho, né? Com calor. O fungo adora lugar úmido e quentinho. Então, vamos deixar os pés sempre secos, os locais sempre sequinhos, né? Que pegue bastante ventilação para não criar nenhum fungo. Alguns podem ser perigosos para a saúde, como eu já disse. Por hoje é só, pessoal. Nós vamos ficar apenas com os 3 primeiros reinos. Na próxima semana, nós vamos estudar sobre o Plantae e o Animalia, ok? Que é o reino das plantas e dos animais. Esses merecem um pouco mais de atenção por eles serem maiores. Grande beijo, vamos fazer nossa tarefa, acompanhe o livro de vocês e até a próxima aula.